Então, durante esse período, que nós chamamos de Idade Média, nós temos a Igreja Católica controlando todos os aspectos da vida humana, né? Desde a vida econômica até mesmo a vida pessoal. Uma das coisas, né, uma das maiores críticas que são feitas à Igreja durante esse período é que os mandamentos, as regras, as leis vivenciadas pelo catolicismo na época eram as mesmas leis aplicadas às pessoas de maneira civil. As leis da igreja eram as leis civis, eram as leis da sociedade. E uma das coisas que não se tinha, pelo menos não se tinha na sua totalidade, é o que a gente conhece por liberdade. Desde uma liberdade no sentido da expressão, ou mesmo uma liberdade no sentido do pensar. Você não podia pensar e se expressar de maneira diferente. Por exemplo, dizer que você não acredita em Deus era algo inimaginável. Porque se alguém, se alguma autoridade soubesse que você era uma pessoa que andava falando por aí, que não acreditava em Deus, você poderia sofrer alguns castigos. Poderiam ir desde castigos físicos, né? Pegar uma chicotada, ser preso, que mais poderiam levar mesmo à morte. De você ser queimado numa fogueira, de você ser apedrejado, de você ser condenado à forca, entende? Muitas mulheres, né, nós que falamos de Hipátia na aula passada, muitas mulheres foram consideradas bruxas. Não sei se vocês já estudaram sobre a caça às bruxas durante a Idade Média. E que bruxaria é essa que as mulheres faziam durante a Idade Média, que elas eram consideradas bruxas, era consideradas que elas mereciam morrer, que isso não podia continuar? Que bruxaria era essa? Era simplesmente, gente, a utilização da inteligência para resolver algumas coisas. As meninas estão falando aqui, né? Chá, algumas mulheres desenvolveu a mesma técnica que homens para fazer certas coisas e eram consideradas bruxas. Mas no final das contas, o que determinaria se uma mulher seria bruxa ou não, a gente pode resumir em uma palavra: liberdade. Todas essas mulheres consideradas bruxas, elas tinham algo em comum: desejo, a sede, o anseio por liberdade. Entende? Então, liberdade é algo que não se tinha nesse período. Porque a Igreja Católica, Apostólica, Romana dominava todas as coisas. Afinal de contas, nós estamos falando de um período em que se predominava o teocentrismo. Ou seja, o único assunto que poderia ser retratado ainda de maneira bem cuidadosa, Deus. Deus, o único assunto possível. Você não tinha um desenvolvimento da ciência, você não tinha a filosofia, servia apenas para justificar o pensamento religioso, o pensamento teológico. Então, não se teve assim um avanço nas áreas do saber, certo? E assim, gente, a igreja, apesar de controlar todas essas coisas, né? Ela, como eu falei, controlava a economia, a cultura, a arte, a literatura, a ciência. E ela se metia, afirmava certas coisas que, ao meu ver, ela não deveria se meter, certo? A igreja, ela defendia certos preceitos que, ao meu ver, ela não deveria se meter. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a igreja, a religião da antiguidade e do período medieval, defendiam, por exemplo, que no oceano existiam monstros marinhos.
e que os navegadores não poderiam atravessar o mundo e o outro lado do mundo, porque existiriam esses monstros marinhos. Até aí, né? Nada de extraordinário, porque se a gente for analisar, o pensamento mitológico é um pensamento que até hoje cria lendas, histórias que as pessoas acreditam. Só que a igreja defendia, por outro lado, que o planeta Terra, e aí eu vou rir, porque esse já é um pensamento que foi superado há mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos se tem conhecimentos que desmentem isso que eu vou falar agora. Mas tem gente que ainda hoje, no século XXI, acredita. A igreja nessa época acreditava que a Terra era plana, gente. Eu estou rindo, mas dá vontade de chorar, porque hoje ainda tem gente que acredita nisso. E nós já temos provas mais do que suficientes de que não, a Terra não é plana. Mas na época se pensava assim. Inclusive se pensava que a Terra ou seria no formato de um cilindro, né? Tá aqui a Terra, a superfície, e aí você tem meio que uma base aqui, como se fosse um triângulo, ou então que a Terra fosse quadrada, igual um dado, sabe? Então os navegadores, eles não poderiam ir muito longe porque eles poderiam cair na borda da Terra. E aí flutuar no espaço e tal. 3 pensadores foram, assim, os grandes responsáveis por aos poucos ir quebrando esses paradigmas defendidos pela igreja. Porque, vejam, a igreja, ao meu ver, né, não deveria se meter nos assuntos da ciência. A igreja, ela tem que se preocupar com o bem-estar dos seus fiéis, com o bem-estar dos seus adeptos. A igreja, ela não tem que se meter em assuntos políticos, a igreja não tem que se meter em assuntos econômicos. As questões da igreja são assuntos espirituais. E tem que se meter diante de casos de injustiça. Mas não se meter na tentativa de trazer para si um poder que possibilite governar todas as pessoas de acordo com suas próprias leis. As leis das religiões só servem para quem acredita. Só servem para quem acredita. Os mandamentos da Igreja Católica, para mim, não servem, já que eu não sou católico. Os mandamentos da Igreja Evangélica, para mim, também não servem, porque eu não sou evangélico. E não adianta os evangélicos quererem que os católicos sigam as mesmas coisas que eles, e vice-versa. Não adianta, por exemplo, os católicos quererem que os ubandistas, famosos macumbeiros, mas é um nome errado, né? O nome certo é umbandista, querer que os umbandistas façam as mesmas coisas que eles fazem. Repito, os preceitos de cada religião só servem para aqueles que são adeptos daquela religião. Só que, como eu estou dizendo, a Igreja Católica se metia em coisa que dizia respeito à ciência. Então, com o passar do tempo, algumas pessoas, alguns pensadores, eles foram criando uma certa liberdade, meio que nas escondidas. E eles foram fazendo descobertas, e essas descobertas, pouco a pouco, foram derrubando algumas coisas que a igreja pensava que era verdade. E aí eu vou listar aqui 3, para que vocês tenham uma ideia do impacto que causou na época. O primeiro desses pensadores foi esse bicho bonito aí, ó. Pense no cabelo bonito. Aí, Hildo, tu devia deixar teu cabelo igual desse bicho aí, ó. Do Nicolau Copérnico. Não sei se vocês já ouviram falar. Provavelmente o professor André, lá na física,
ou a professora de geografia, de história, já deve ter falado sobre o Nicolau Copérnico. Qual foi a grande descoberta do Nicolau Copérnico? Eu estou chamando ele aqui, ó, de um agente transformador do pensamento. Qual foi a descoberta de Nicolau Copérnico? Primeira coisa, afirmou a teoria heliocêntrica. Alguém sabe o que é teoria heliocêntrica? Alguém sabe? Que o Sol é o centro do sistema solar. Isso. Só que nesse caso, eles pensavam que o Sol era o centro do universo inteiro. Né? O pessoal da Idade Média, eles herdaram a noção lá dos gregos de um cosmos. O que é um cosmos? Um cosmos é a noção de um universo finito e organizado. Só que a igreja, ela defendia uma outra teoria, a teoria geocêntrica. A palavra geo significa terra, planeta Terra. Então, para a igreja, a Terra era o centro do universo. Essa teoria, ela tem uma explicação não só científica, mas também religiosa, o geocentrismo. Por que a Terra seria o centro do universo? Ora, porque nós, seres humanos, somos a raça eleita. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos os escolhidos de Deus, somos os filhos de Deus. Se você observar, nos outros planetas que são conhecidos, nenhum tem ser humano, só no planeta Terra. Então, se o planeta Terra é o único em que habitam seres humanos, e foi Deus que fez esse planeta, e Deus nos deu uma alma, então nós não podemos habitar na periferia do universo. Nós habitamos no centro. Nós somos o centro do universo. Só que aí vem esse cientista e vai dizer o seguinte: olha, os meus estudos comprovam de que a Terra ela não é o centro do universo. A Terra ela gira ao redor do próprio eixo e ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, ela gira ao redor do Sol. Assim como os outros planetas do Sistema Solar. Então, para Nicolau Copérnico, a Terra não era o centro do universo. E isso trazia consequências muito graves. Porque se nós não somos o centro do universo, talvez nós, seres humanos, não sejamos tão especiais assim. E aí, gente, foi uma acusação, foi uma descoberta gravíssima que abalou as estruturas da igreja. E aí, né, vem o Nicolau Copérnico afirmando outra coisa. A Terra é redonda. A Terra é redonda. Basta que a gente olhe para a Lua. Quando a Lua possui várias fases, né? Na Lua cheia, que é a fase mais bonita que eu considero, mas também tem umas fases que ela parece aquele gato sorrindo, né? É só o risquinho. Aí tem outras fases que ela está um pouquinho mais cheinha, mas não está totalmente cheia. Se você observar, o que proporciona a fase da Lua é a sombra do planeta Terra. Só que a sombra do planeta Terra não é uma sombra quadrada. Já pensou, hein? Uma sombra quadrada? Se a Terra fosse plana, a sombra que o planeta Terra reflete na Lua seria uma sombra ou triangular ou quadrada. Mas a sombra é redonda. A sombra é redonda. Tem. Aquela luz que fica na Lua, que faz a fase da Lua, aquilo é a sombra do planeta Terra. Reflexo do planeta Terra.
Então, se aquele reflexo, se aquela sombra, por causa da luz do Sol, se aquela sombra ela é redonda, é porque o planeta Terra é redondo. Então, essa foi a contribuição do Copérnico. Não preciso nem dizer que ele foi perseguido, né, por isso. Só que aí vem o Galileu. Galileu vem um pouco mais tarde. E ele vai desenvolver um instrumento que vai ser fundamental para comprovar a teoria de Nicolau Copérnico. O nome do instrumento que ele vai desenvolver é o telescópio. Aquele bichinho que parece um binóculo, só que é bem maior, né? Então, aperfeiçoando o telescópio, o Galileu ele conseguiu comprovar a existência de Marte, Júpiter e Vênus e conseguiu demonstrar que a Terra era redonda. Galileu, inclusive, viveu um episódio onde ele quase foi condenado pela igreja por ficar afirmando essas coisas aí. Isso foi feito um julgamento onde Galileu se viu obrigado a negar sua própria teoria para não morrer. Aí diz que ele foi convocado lá na frente a ele, pessoal, esse negócio aí, tem boatos que eu estou dizendo que a Terra é redonda. Nunca disse isso aí, não. É o pessoal inventando história, sabe? E aí conta que quando todo mundo estava saindo da sala, ele deu um soco na mesa puto, de raiva, né? Porque na realidade ele não queria se desmentir. Mas se ele não fizesse isso, ele ia morrer. Dos três, que teve destino pior foi o terceiro, Giordano Bruno. Giordano Bruno ele foi muito ousado, pessoal. Ele era um italiano, sabe? E a gente sabe que a Itália era a capital da igreja. Ainda hoje, né? A capital da Igreja Católica, o Vaticano, se localiza ali no território da Itália. Olha o que Giordano Bruno afirmou. O universo, ele não é finito, como acreditavam os gregos. O universo, ele é infinito. Aí já quebra as pernas da igreja, porque a igreja dizia que o universo era finito, limitado. Segunda coisa, se o universo é infinito, então existem infinitos mundos ainda desconhecidos. Vejam só, se o universo é infinito e a gente só conhece uma parte dele, significa então que nessa parte desconhecida podem existir outros planetas. Não pode, não? Já que a gente só conhece uma parte, tem uma parte que nos é totalmente desconhecida e que lá pode ter qualquer tipo de coisa. Outros planetas, outras estrelas, outros seres. Como é que a gente pode afirmar que não existe se a gente não conhece? Na realidade, a gente não pode afirmar nem que existe, nem que existe. O que nós podemos afirmar é que tudo é possível, já que essa parte é desconhecida. Exato, exatamente. Nós podemos ser um dos planetas mais atrasados. Em contrapartida, a gente pode ser também o único que existe. Mas como é que a gente vai saber disso? A gente nunca vai saber. Nunca. Por quê? Porque tem partes inacessíveis do universo. Existem planetas, galáxias, que estão a bilhões de anos-luz de nós. Bilhões. Quando é que a gente vai chegar lá? Nunca. E aí, sabe qual foi a recompensa de Bruno por ter feito essa descoberta? Queimado na fogueira em praça pública. Queimado na fogueira. Para vocês terem uma ideia.
Porém, gente, apesar dos corpos desses indivíduos, né? No caso de Bruno, ele foi queimado. No caso dos outros dois, morreram, né? Naturalmente. Mas, apesar do corpo deles terem deixado essa existência, as teorias que foram criadas, as teorias que foram deixadas, elas contribuíram diretamente para a formação de um novo tipo de ser humano, de um novo tipo de postura, ou do que eu chamo aí de uma mudança de rota. O que antes era fundamentado em Deus, o que antes era controlado pela igreja, o que antes era decidido, orquestrado pela religião, vai começar a enfraquecer. Vai começar a perder o sentido para muitas pessoas. Perder o sentido. Principalmente por uma questão econômica. A igreja cobrava impostos altíssimos. Então, os empresários, aquelas pessoas que mexiam com o comércio, elas estavam começando a ficar insatisfeitas. Porque quanto mais você cobra imposto e não devolve esse imposto como uma forma de benefício para a população, mais a população fica indignada. Por que que hoje em dia as pessoas reclamam tanto do governo? Só porque não gosta do governo? Só porque o governo, né, é ruim? Também. Só que o governo, ele cobra imposto demais. Todo mundo aqui sabe que os alimentos estão extremamente caros, a gasolina está extremamente cara, todos os anos você tem que pagar imposto, IPVA, que é o imposto sobre veículos, IPTU, que é o imposto que todo mundo que tem uma casa própria tem que pagar. Quando vocês forem fazer lá o estágio, até mesmo o dinheiro da bolsa que cai para vocês tem um desconto lá de impostos. Todo mês é descontado, por exemplo, mais de R$ 500 do salário dos professores só de imposto, imposto de renda. O grande problema é que a gente não vê isso, não vê esse dinheiro voltando para a gente em forma de benefício. Porque eu tenho carro, eu pago IPVA. Todo mundo que tem carro e moto paga IPVA. Mas como é que está a situação das estradas? Será que elas estão perfeitas? Como é que está a sinalização? A gente paga IPTU, que é imposto para quem tem uma propriedade, uma casa. Mas como é que estão as nossas ruas? Como é que está a segurança? Então a gente não percebe um melhoramento através do dinheiro que a gente dá para o governo. Só que a igreja, meu amigo, ela explorava, não só nos impostos, mas também transformando a própria fé em mercadoria. E isso acontece até hoje. Vocês devem lembrar que na prova eu botei lá uma questão onde a igreja vende vassoura ungida, onde a igreja vende água do Rio Jordão, onde a igreja pega umas toalhinhas, manda o pastor limpar o suor, e aí o irmão compra aquela toalha porque está com o suor milagroso do pastor. Então, por essas e outras, formou-se diversos movimentos intelectuais, movimentos populares, que pediam a separação entre poder político e poder religioso. Uma coisa é a religião, com seus dogmas, com as suas leis, e outra coisa é a vida em sociedade. E aí formou-se uma nova noção da vida. Abandonou-se gradativamente, e esse gradativamente é até hoje, né? Que a gente chamava de teocentrismo. Deus passou a não ocupar mais o centro de tudo,
Passou ainda a fazer parte da vida de muita gente, até hoje, como eu estou dizendo. Mas o fundamento do convívio social mudou. O que antes era Deus, mudou para a própria razão humana. Para a razão humana, para o próprio ser humano. Ou o que a gente chama de antropocentrismo. Olha, meu Deus. Antropocentrismo. Ou seja, o ser humano passa a ocupar o lugar que era ocupado por Deus. Essa palavra antropó significa ser humano, um homem. Humano. Então, antes, Deus era referência para tudo. Qual vai ser a nova referência? O próprio ser humano. Ele vai dizer, nós podemos compreender as coisas por meio do nosso pensamento. Deus, ele não é necessário para a explicação de tudo. Eu posso explicar, por exemplo, os fenômenos da natureza. Eu posso explicar, por exemplo, a origem de uma doença, porque antes acreditava que as doenças eram castigos de Deus. E que a cura dessas doenças vinha por meio de milagres. Não. Agora nós vamos inventar curas por meio da razão. Não vamos esperar que Deus faça um milagre. Se ele quiser fazer, melhor ainda, mas tem um jeito da gente resolver aqui. Entende? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá dando para entender aí, de boas? Dúvidas, perguntas, piadas? E aí, para a gente encerrar, eu trouxe aqui uma das maiores representações do fim da Idade Média, que é o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Essa obra dele, né, esse desenho dele, que representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. O corpo humano passou a ser novamente estudado, passou a ser novamente objeto de estudo, objeto de conhecimento, objeto do fazer científico. Imagina você pegar uma figura dessa, uma figura de um homem nu, durante a Idade Média, onde a sociedade era governada pela igreja. Inaceitável. Tanto que naquela época, na Idade Média, e até um poucos dias atrás, as pessoas cobriam o corpo inteiro. Até a relação sexual era feita de roupa. As mulheres, os homens, não se despiam totalmente para o ato sexual. Porque o corpo era algo que aprisionava o pecado. Porém, com o surgimento, com a quebra da Idade Média, a gente vai ter um retorno desse humanismo, dessa noção de que o corpo ele está aí para ser explorado, para ser compreendido e não demonizado. Tá bom? Então, a junção de tudo isso que a gente viu aqui representa o surgimento, o início de um novo período da história, chamado de modernidade. Modernidade. Todas essas descobertas, todas essas teorias fizeram aí a composição de um novo período chamado de modernidade. Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma piada? Algum comentário? Deu para entender de boas? Será que quando vocês lerem aí as páginas do livro,
vocês vão conseguir identificar o que nós aprendemos na aula de hoje. Vou repetir uma coisa que eu falei para os meninos no presencial. Não sei se vocês já perceberam, vou até desligar aqui a gravação. Não sei se vocês já perceberam,